Pessoal, continuando em relação ao vídeo anterior, nós vamos exemplificar agora uma outra forma de nós alterarmos o conteúdo de uma página HTML, dessa vez escondendo algum elemento que nós teremos criado. Então, primeiro eu vou apagar essas duas últimas linhas do nosso código JavaScript que nós fizemos no vídeo anterior. Ctrl S, a página vai permanecer do jeito que estava, apenas retirei aquela caixa de diálogo e aquela caixa de mensagem que nós tínhamos inserido anteriormente. Aqui no nosso código HTML, eu vou deixar isso do jeito que está e vou inserir aqui embaixo, logo após o H2, um formulário. Dentro desse formulário, eu vou inserir um IDE para identificação do formulário. Ele é um formulário de login. Depois eu vou inserir informação sobre essa parte aqui de submissão no formulário. Vou criar então a possibilidade de inserir o usuário e senha utilizando dois inputs. Então, um input type text. Vou colocar um placeholder usuário. Vou copiar e colar. E vou adicionar, trocar isso aqui para senha. E aqui é do tipo password. E vou inserir aqui embaixo também um botão. E o texto do botão seria, por exemplo, entrar. Ctrl S. A gente tem aqui então, são esses dois inputs, onde aqui esse texto é o que veio do placeholder, usuário e senha, e o botão entrar. Se eu digitar alguma coisa aqui, o usuário e na senha, e clicar no botão entrar, o Google perguntou se eu quero que salve a senha ou não, mas não foi executado nenhuma ação na nossa página HTML. Agora nós vamos vir até aqui o arquivo .javascript. Nós vamos criar uma função e a gente vai ver um pouco mais para frente o que é uma função em JavaScript, qual a importância dela, mas no momento eu vou criar uma função que é um pedaço de código, um trecho de código para a realização de uma ação. No nosso caso, que é para desejar boas-vindas a esse usuário e senha e esconder esse formulário de usuário e senha. Então, vou começar minha função aqui, chamar ela de bem-vindo. Toda função começa com essa palavra reservada chamada function, o nome da função, parênteses, abre e fecha chaves. Mais para frente eu vou explicar em detalhes sobre as funções do JavaScript. Vou criar aqui uma constante nome igual nós criamos anteriormente. Vou pegar, nesse caso aqui, o elemento cujo ID. Observe que esse input eu esqueci de colocar um ID. Eu vou colocar um ID para ele, chamado nome usuário. Ctrl S, salvei o documento HTML. E aqui dentro eu vou pegar justamente esse elemento cujo ID é nome usuário. Okay? Então aqui vai pegar o valor que o usuário digitou a partir deste elemento que é identificado pelo ID nome usuário. Uma vez que então eu tenho esse nome, igual nós já tínhamos feito anteriormente, eu posso criar aqui uma caixa de mensagem, colocar um texto da mesma forma que nós já tínhamos feito. Olá, o nome da pessoa, seja bem-vindo. Essa função aqui, pessoal, que nós criamos, vou apertar o Ctrl S, nós podemos chamar ela aqui dentro esse onSubmit que está dentro do formulário. Então, a função, no caso aqui, chama-se bem-vindo. Ctrl S. Agora, quando eu digitar o nome de um usuário aqui, por exemplo, Jim, e apertar Enter, ele vai aparecer então, olá Jim, seja bem-vindo. Porque aqui ele pegou o elemento
do input que é identificado pelo nome do usuário, pegou o valor que nós digitamos, que é DIN, concatenou, juntou com esse texto e foi exibido nessa janela utilizando o alert. Mas o que nós desejamos é, após esta informação ser digitada nesses dois inputs e apertar o botão, eu quero que todo esse formulário seja escondido, não apareça mais nessa página. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui, na sequência, é usar o comando document. Nós vamos obter um elemento cujo ID chama-se formulário login, que no caso é este form, veja que o ID dele é o formulário login. Nós vamos alterar então a propriedade dele aqui, style display, colocar none, que é nenhum. E nós vamos cancelar o envio deste formulário. Agora, quando eu digito aqui, por exemplo, DIN senha 1, 2, 3, 4, clico em entrar, olá DIN, seja bem-vindo. E esse formulário que existia aqui na página HTML, ele foi ocultado, ele foi escondido, porque nós alteramos aqui essa propriedade, style.display. Então aqui é um outro exemplo de que como nós podemos alterar o comportamento aqui de uma página HTML utilizando o código JavaScript. Outra coisa que nós podemos fazer também é alterar, por exemplo, o estilo de uma página HTML, no caso, a cor de fundo da nossa página. Antes disso, pessoal, vou comentar com vocês o uso de comentários no código JavaScript. Os comentários eles são bastante úteis quando a gente quer colocar alguma informação para que nós mesmos que escrevemos o código a gente consiga lembrar de alguma informação importante. Então, um tipo de comentário é o barra, barra. Se eu digito barra, barra e escrevo alguma coisa, eu posso colocar um texto que me faça no futuro lembrar por que eu criei essa função, ou qual é a importância dessa função. Como, por exemplo, esconde, apresenta uma mensagem e esconde o formulário de login. Então eu fiz um comentário utilizando esse barra barra. Essa linha ela é ignorada pelo interpretador do navegador, ou seja, o programa, a engine do navegador que é responsável por ler o código JavaScript, interpretar e executar, ela vai ignorar essa linha. Essa linha não será executada, por isso que a gente fala que é uma linha de comentário. Então ela é extremamente útil para a gente colocar informações que tanto para nós mesmos que escrevemos o código ou para outras pessoas que futuramente vão ter acesso a esse código e elas podem então ter informações sobre um pedaço de código, um trecho, uma frase, um comando que você queira destacar e deixar aquele comentário ali. Uma outra forma de utilizar o comentário é utilizando o comentário de bloco. Então, por exemplo, essa função que eu acabei de criar, eu não quero que ela seja executada na próxima vez que a gente carregar a página HTML e esse código JavaScript, eu posso usar barra asterisco e aqui no final vou colocar asterisco barra. Observe que mudou a cor desse código e tudo que tiver dentro desses dois símbolos aqui, dentro do barra, asterisco, asterisco, barra, foi comentado. O que significa que isso vai ser ignorado quando esse código for executado. É uma outra forma da gente, por exemplo, fazer com que um pedaço de um código não seja executado, porque nesse momento eu não quero mais que essa função seja executada, que eu vou utilizar uma outra função para o próximo exemplo. Aqui no nosso HTML, eu vou excluir esse formulário que nós tínhamos criado anteriormente. E dessa vez, eu vou colocar aqui
o elemento P, escolha uma cor de fundo e vou criar um elemento do tipo select. Vou colocar uma identificação aqui, cores de fundo. Vou colocar algumas opções para nós selecionarmos cores diferentes. Pessoal, vou poder escolher a cor branco. Vou copiar e colar para não precisar digitar de novo. Esse daqui seria o azul, o amarelo e o vermelho. Observe então que nós temos agora aqui esse menu onde nós podemos escolher as cores. Se eu clicar em qualquer uma dessas opções, observe que não está acontecendo nada porque nós ainda não associamos um código JavaScript com esse menu. O que eu vou fazer agora é, dentro desse elemento select, vou utilizar aqui onChange, significa que quando houver uma mudança dentro desse menu, eu escolher qualquer outra opção, ele vai chamar uma função em JavaScript que eu vou chamar ela de muda cor fundo. Vou vir aqui no nosso código JavaScript, vou criar uma nova função com aquele nome, muda cor fundo. Comentei com vocês que vou explicar melhor sobre funções em outro momento. E nesse muda cor fundo, eu vou selecionar o elemento cuja identificação é cores fundo. Qual elemento que tem esse ID? É o select. Selecionar isso aqui. Só que a partir deste momento aqui, eu vou armazenar então esse conteúdo em uma constante chamada de menu. Então eu vou pegar todo o menu que está identificado como cores fundo e guardar aqui dentro dessa constante. Lembrando que a constante aqui eu criei apenas para guardar um resultado. Vou criar uma outra constante chamada de cor. Eu vou comentar mais sobre constante posteriormente, em outro momento. E vou pegar esse menu que eu acabei de criar aqui, pegar as opções que estão dentro do menu. Cada uma desses elementos que estão aqui dentro são as nossas opções. Aqui dentro eu vou pegar qual índice que foi selecionado, qual desses elementos, se é o 0. Aqui o branco é o elemento de índice 0, esse é o 1, esse é o 2 e esse é o 3. E vou pegar o valor que se encontra ali dentro. Então, quem que é esse valor? É bem daqui. Ó. Vai pegar ou white, ou blue, ou yellow, ou o red. Feito isso, como nós já temos o valor em mão, a gente vai conseguir alterar agora o estilo da página HTML. Ou seja, a gente vai estar alterando o CSS dela. Utilizando então aqui a propriedade Style Background. E vou atribuir então uma nova cor. Lembrando que essa cor aqui foi obtida usando essa constante, que é o resultado do valor que foi selecionado ali pelo usuário. Ctrl S. Quando eu clico agora aqui em azul, ele mudou o fundo para azul, amarelo, vermelho e branco. Então aqui a gente tem mais uma vez um novo exemplo, um outro exemplo de como que o JavaScript pode alterar o estilo, não apenas o conteúdo, né, mas o estilo de uma página HTML. Nós poderíamos ainda adicionar aqui na nossa página HTML um botão que quando ele fosse clicado, esse é um clique, significa que quando esse botão for clicado, a gente quer que seja executada uma função JavaScript chamada print, que serve para imprimir uma página. Aqui vou colocar o texto do botão. Ctrl S.
Aqui a gente continua funcionando a página como estava. Quando eu clico agora no botão imprimir, é como se eu tivesse digitado Ctrl P aqui no meu navegador e ele abriu essa opção de eu imprimir, selecionar uma impressora, né, para imprimir ou salvar esse documento como PDF. Então, basicamente, essas são algumas das funções que nós vimos nesse vídeo.